Então, pessoal, agora nós vamos para a última aula do curso, que é a aula de número 30, que eu vou dar para vocês algumas dicas de como você fazer um diagnóstico rápido numa placa de fonte que não funciona, tá? Então, a primeira coisa a fazer é inspeção visual. O que é inspeção visual? Você vai olhar o estado dos capacitores eletrolíticos, você vai dar uma olhada para ver se não tem nenhum estufado, nenhum levantado, nenhum arrebentado. Por baixo da placa você vai ver se não tem trilha queimada, se não tem sinal de queimadura, CI estourado, coisas do gênero, tá? Então o primeiro passo é fazer uma bela inspeção visual, tá? Muito bem, se você não achou nada de errado na inspeção, parece que está tudo ok, você liga. E uma das coisas que você pode fazer logo de cara é pegar um osciloscópio, colocar ele na 1 volt por divisão, na escala de 1 volt por divisão, uma escala bem baixa, né? Eu coloquei a ponteira dele em vezes 10, e aí você faz o seguinte, ó, você deixa de lado aqui o terminal negativo dele, né? O a garrinha jacaré, e você encosta nos transformadores ou nas bobinas dos circuitos principais. Por exemplo, o circuito de PFC ativo, que é o circuito que fica entre o diodo retificador e o capacitor de filtro, como eu falei para vocês, a gente tem essa bobina grande, que pode ser um transformador. A gente tem o transformador da fonte principal, o transformador da fonte de standby e essa bobininha aqui que é do circuito conversor LED, tá? Então, por enquanto, nós vamos fazer os testes aqui na parte da fonte. É muito rápido, você só encosta a ponteira do osciloscópio em cada um desses transformadores. Como aqui, ó. Olha o sinal que eu tenho ali. Isso quer dizer que o PFC ativo funciona. Porque se não aparecer nada, ele não funciona. Na fonte de standby, ó, ela também está funcionando. Ó. E a fonte principal também está funcionando. Ó. Então, nesse caso, o PFC, a fonte standby e a fonte principal estão funcionando. Se você não tiver sinal em nenhum deles, significa que está tudo parado, está tudo morto. Tá? Não tem nenhuma das fontes funcionando. Então a primeira coisa que você pode fazer é isso, se você tiver ali um osciloscópio na hora. Tá? Muito bem. Bom, primeiro passo. A primeira fonte que deve funcionar é a fonte de standby, que é essa parte aqui. Por quê? Porque além dela fornecer uma tensão inicial para a placa da TV, ela também fornece tensão que alimenta a fonte principal e o PFC ativo, tá? Então, se eu não tiver a fonte de standby, automaticamente eu não vou ter nem a fonte principal e nem a fonte ou PFC, tá? Então, o que você pode fazer neste caso? Você pega uma carga, aqui uma lâmpada de 12 volts, né? Eu coloquei ela na saída de 3 volts, 3,3, e você vai medir essa tensão de saída, que tem que dar 3,3. Então eu vou colocar no terra aqui o osciloscópio. E aqui eu vou colocar na saída de 3,3, que é a da lâmpada aqui, ó. Obviamente que se a lâmpada acende, provavelmente está funcionando essa fonte, né? Então eu coloquei aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, eu vou ajustar aqui para vezes 10. Vezes 10. Então vamos diminuir a escala aqui, ó. Ó, eu tenho 3 volts aí. 3,3, né? Então tem 3,3 aqui, ó. Uma linha reta. Isso quer dizer que a fonte de standby está funcionando. É a primeira que tem que funcionar. Caso você não tenha tensão na fonte de standby, você não vai ter nas outras. Tá? Então a primeira coisa é fonte de standby tem que funcionar. Beleza? Muito bem. Se ela não funciona, se a fonte de standby não funciona, quer dizer que você não vai ter nenhuma outra, tá? Detalhe importante, tem fontes que não tem o standby, não tem a fonte standby, ou seja, uma fonte só alimenta tudo, inclusive o standby. No caso dessas fontes, quando você liga ela tem as tensões normais, e quando você coloca ela em standby, ela fica com as tensões menores. Por exemplo,
Tem fontes chaveadas de televisores que quando está ligada ela tem 12 volts na saída. E quando está em standby ela tem 7,5, 8, ou seja, ela tem uma tensão menor. Então tem que ficar de olho nesse detalhe também. Tá? No caso dessa tem as duas fontes. Tem a fonte standby e a fonte principal. Então a lâmpada aqui no caso acendeu, quer dizer que a fonte 3,3 está funcionando. No caso da lâmpada não acender, a fonte standby não funciona, então não vai funcionar nem aqui, nem a fonte principal e nem o PFC ativo. Aqui nos capacitores de filtro, nós vamos aumentar a escala aqui, ó. Vou desligar aqui. Nos capacitores de filtro, vou colocar aqui, ó. Nos capacitores de filtro, vamos ligar a fonte. Olha, no capacitor de filtro eu tenho quase 400 volts ali. Vocês viram que a linha foi aqui para cima, né? Quase 400 volts no capacitor de filtro, porque no caso dessa placa o PFC funciona. Porém, se a fonte de standby não funciona, o PFC também não vai funcionar. Então no capacitor ali eu só vou ter 150 ou 160 volts. Isso quer dizer pra gente, se eu tiver 150 e 160, que do capacitor de filtro até a entrada de rede o circuito tá bom. Tá? Então eu já elimino boa parte da fonte. No capacitor de filtro eu consigo ver se o circuito do capacitor de filtro para trás até o cabo tá ok. Se não tiver tensão, o diagnóstico vai ser feito dos capacitores de filtro até o cabo de força. Tá? Feito isso, tá tudo bom aqui, ó, até o capacitor tem alimentação. Então, desligamos a fonte, tá? Muito bem. Vamos tirar aqui a alimentação. Tiramos aqui os terminais do osciloscópio. Aqui no capacitor tem tensão. A fonte de standby não funciona, então é aqui que você vai trabalhar, nessa parte aqui da sua placa, ou seja, na fonte standby. Alimentação do CI, alimentação alta, alimentação baixa, os componentes associados aqui, o circuito de feedback, o diodo de saída dos 3,3 para ver se não tem curto aqui na saída da fonte, ou seja, esse pedaço aqui que você vai trabalhar, tá? Muito bem. Se você tem tensão de standby, ou seja, 3,3, a maioria das fontes ela vai ter um pino PS on, que essa aqui tem também, né? O pino PS on. O pino PS on, na maioria dos casos, ele tem que estar em nível alto para ligar a fonte principal. Então, o PS on, você tem que ligar nos 3,3 ou no 5,2, né? Tem fonte que o standby é 3,3, tem outras que é 5,2. Então, você tem que ligar o PS on, que neste caso aqui é o fio branco. Esse branquinho aqui é o PS on, esse aqui é o 3,3, ou seja, você tem que emendar os dois para a fonte ligar, para essa fonte ligar. Ou seja, você conecta o PS on no 3,3 ou no 5,2. A fonte vai ligar. Ou seja, essa fonte aqui vai fornecer o 12 e o 24. Ou só o 12, depende da placa. Ela tem que fornecer o 12 volts. Vamos ver aqui, ó. Ligando. 12 volts é esse fio roxinho aqui, ó. Então, curto-circuitando, ó, curto-circuitando o 3,3 com o PS on, ou 5,2, né, depende da tensão de standby, que varia de uma fonte para outra. A fonte 12 volts funciona, tá vendo? O LED, a lâmpada acende, indicando que a fonte 12 volts está funcionando. No caso, a fonte principal, tá? Muito bem. Um detalhe importante. Essa placa aqui é o contrário. Essa placa, na hora que você liga, ela já funciona. Para entrar em standby, o pino PS on vai ligado no 3,3. Então tem um comando para ligar dela é diferente, né? Essa daqui liga quando não tem tensão no pino PS on. A maioria, quando você põe o PS on em nível alto, ela liga. Essa daqui, quando você põe o PS on em nível alto, ela desliga. Ela entra em standby, tá? Esse aqui é o contrário, mas a maioria, o PS on vai na tensão de 3,3 ou 5,2 para ligar.
É que na verdade o PSO é um comando que vem da placa principal. Então a placa principal sobe o nível desse pino para ligar a fonte principal. Tá? A placa da TV liga a fonte principal. Beleza? Agora, você tem, não funciona. Você tem tensão aqui nos capacitores, no mínimo 160, 150 ou 160. Quer dizer que dos capacitores para o cabo de força está tudo ok. Você tem tensão na saída da fonte standby, fonte standby boa. Quando você liga o pino PS1 no nível alto, tem que liberar a tensão de 12,24 ou 12,16, 12,15, depende da fonte. Tem que liberar a tensão mais alta. Liberou a tensão mais alta, a fonte principal está boa, está funcionando. Se não liberar a tensão alta, a fonte principal não funciona. O que tem na fonte principal? Chopper, os MOSFETs, os dois MOSFET chaveadores, tem o CI gerador do PWM, aí a alimentação do CI, vê umas formas de onda, tá? Aí nós vamos ver os componentes associados à fonte principal. Só que tem um detalhe importante. A fonte principal, para ligar, ela precisa da tensão do PFC. Quanto que é a tensão do PFC? 380 a 400 volts. Então ela precisa dessa tensão para ligar. Se ela não tiver essa tensão, ela não liga. Então, nesse caso, para a fonte principal funcionar, a primeira tensão que você tem que ter é nos capacitores de filtro, de 380 a 400 volts. Isso quer dizer que o PFC ativo funciona e a fonte principal vai funcionar também. Tá? Esse detalhe aí. O PFC, se não tiver, se a fonte standby funciona e não nós ligamos ali o PS-ON no 3,3 e a tensão continua baixa no capacitor, ou seja, continua 150, 160 volts, o PFC ativo é que está com defeito. E o PFC ativo ele tem que ser ativado pelo circuito que ativa a fonte principal. Ou seja, o mesmo circuito liga e desliga, que vai ligar a fonte principal, vai ligar o PFC também. Então, se o PFC não ligou, ou seja, a tensão não subiu para 400 volts, significa que a fonte principal também não vai funcionar. Então, primeiro você tem que resolver o problema do PFC, você tem que fazer chegar a 380 volts no capacitor de filtro, para depois a fonte principal ligar. Aí sim, se tem os 380 e a fonte principal não liga, aí ela está com problema, a fonte principal está com defeito. Tá? Aí os testes serão feitos na fonte principal. Alimentação dos transistores, do CI, os pinos do integrado, o próprio integrado. Aí você vai lá para a fonte principal para resolver o problema. Tá? Então, tem esses detalhes aí que você deve levar em consideração na hora de consertar uma fonte chaveada de TV. Tá? Então, a fonte chaveada de TV, primeiro, com 160 volts aqui, a fonte principal não liga. Tá? A fonte standby funciona com 160 volts aqui, a principal não. A principal precisa do PFC funcionar para ativar ela, para ligar ela. Por quê? Porque na fonte principal ela tem um circuito chamado Brown-in, Brown-out, que é um circuito que detecta se a tensão nos capacitores está normal ou está muito baixa. E 160 volts ele interpreta como baixa, então não deixa o CI funcionar. Não deixa o CI da fonte principal funcionar. Tá? Então tem esse detalhe super importante. Caso você não tenha tensão no capacitor de filtro, é para trás o problema que você vai pesquisar, ou seja, do capacitor de filtro até chegar no cabo de alimentação. Tá? Beleza, pessoal? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes. Quanto ao pino PS-ON, para ele ligar a fonte, ele geralmente vai para nível alto. Então você tem que ligar ele no 3,3 ou no 5,2. Ocorre casos, em algumas TVs, que são poucas, você tem que ligar o PS-ON no terra. Você tem que aterrar o PS-ON para ligar. Tá? Só fica atento a esse detalhe. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao final do nosso curso aqui. Espero que ele ajude vocês a resolver os problemas que vocês vão encontrar nas fontes chaveadas de TV, principalmente essas daqui de TV da Philips, tá? Essas fontes aqui são tranquilas de trabalhar, né? Você que já vai ter bom conhecimento para trabalhar com elas, você não vai ter dificuldade para consertar esse tipo de fonte aqui, tá bom, pessoal? E dúvidas, críticas, sugestões, nós temos nosso canal no YouTube, Burgos Eletrônica, nosso Instagram, nós temos nossos e-mails, tem o nosso Zap, né? Então, vejam lá nas nossas redes sociais, né? Tudo que você precisar lá, você pode entrar em contato conosco, tá? Eu retorno e procuro ajudar vocês ao máximo que vocês tiverem de dúvidas
para consertar essas fontes. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do curso. Tomara que ele seja muito útil, né? Que te ensine, que te ajude a consertar muitas fontes de televisores. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e estaremos aqui em um novo curso muito em breve, tá bom? Então, até a próxima.